6h13, estamos de volta com o Manhã no Ar. Fica atento ao horário para não perder o seu compromisso do dia. E ontem o Procon fez a apreensão de vários produtos inadequados para o consumo em um supermercado no conjunto Vieira Alves, na zona centro-sul de Manaus. Após denúncias, os fiscais encontraram diversos alimentos com data de validade vencida e sem condições de consumo. O supermercado foi autuado e, segundo os fiscais, a infração caracteriza um caso de extremo descuido com a qualidade do que é vendido. E ontem, durante a sessão na Câmara Municipal de Manaus, que discutia a regulamentação do transporte privado compartilhado, teve bate-boca entre os favoráveis e contrários às medidas propostas. Se aprovada, aquela sua corrida solicitada por aplicativos vai ficar mais cara. Dessa vez, a audiência estava centrada na discussão financeira do projeto de lei, que tramita na Casa Legislativa Municipal desde o mês de fevereiro. O presidente da Comissão de Finanças, Economia e Orçamento abriu os debates sobre os impactos econômicos e financeiros que o modal traz para Manaus. O projeto já tramitou na CCJ, olhando a legalidade e a constitucionalidade. A audiência pública no seio de finanças é discutir a questão orçamentária, fiscal, tributos, taxas e a necessidade de regulamentar para que a gente possa melhorar o transporte na cidade de Manaus. A audiência foi marcada por uma discussão entre um vereador e os representantes das categorias. O parlamentar questionou o destino da tarifa de 1%. A gente não viu aqui ninguém da Secretaria Municipal de Finanças, que é o braço da Prefeitura, que pode discutir isso conosco, sobre quais são os percentuais que serão praticados no futuro de ISS. E uma outra explicação, esse valor de 1% que a Prefeitura pretende cobrar de cada corrida que é realizada em Manaus, isso vai ser utilizado com que objetivo? O representante dos taxistas defende a taxa, mas diz que esse pagamento deve ser feito pela empresa e não pelos motoristas. A gente espera que a casa aceite nossos argumentos e coloque o imposto para a empresa pagar, e não o usuário e nem o motorista. Para o representante dos mototaxistas, a regulamentação deve acontecer para trazer um equilíbrio entre as categorias. A regulamentação do Uber mexe diretamente com táxi, com mototáxi, com alternativo, com executivo e com todos os modais de transporte. Nós queremos uma regulamentação que venha trazer o equilíbrio para dentro da mobilidade humana da cidade de Manaus. Essa é a segunda audiência pública de 3 que serão realizadas. Após as reuniões, o projeto de lei será votado em plenário. Se aprovado, segue para a sanção do prefeito, para então a lei entrar em vigor. Olha só, esse projeto ainda vai gerar bastante polêmica e grande repercussão. E é importante que as pessoas participem dessas audiências que têm sido realizadas pela Câmara Municipal. Essa é a fase de discussão, porque depois disso os parlamentares já vão aprovar ou não o projeto que vem do Executivo. E não vai haver uma segunda oportunidade de discussão depois que esse projeto fique de fato finalizado. Mas ele prevê, por exemplo, esse 1% e aí das corridas sejam repassadas ao poder público. Os motoristas que trabalham com transporte de aplicativo, dizem que não querem cobrar do usuário e também não querem ter essa responsabilidade, que é para cobrar da empresa. Mas é um efeito cascata. Se a empresa tiver que arcar com esse 1%, com certeza ela vai cobrar de alguma forma e sempre chega no consumidor final. Então a corrida deve ficar mais cara. De um lado tem essa pressão para que não haja cobrança, mas do outro há uma grande pressão de categorias, como os próprios taxistas e mototaxistas, que querem ter uma competitividade de uma forma mais justa, pelo menos é o que eles dizem, porque tem perdido muitos clientes desde que esse tipo de modalidade começou a operar aqui no estado. Mas é algo que acontece em todo o mundo, esse tipo de transporte já se tornou comum depois de muitas polêmicas, mas já se tornou comum no mundo inteiro e aqui não vai ser diferente. O que tem que se definir é uma regulamentação, que são as regras que vão definir esse tipo de transporte. Mas essa regulamentação precisa não levar em questão o interesse individual ali de cada um profissional, mas sim o interesse coletivo da população, o que é melhor para a maioria. E aí sim definir o que vai ser feito pelo poder público.
As crises econômicas dentro de casa são as principais causas de divórcio. Mas o orçamento da família só entra em colapso por causa de infidelidade financeira, que é o ato de esconder algumas continhas do companheiro. E para não chegar ao ponto de ver a separação como a única opção, é preciso muita conversa e colocar cada problema na ponta do lápis. Wanderson e Julita resolveram se casar há 3 anos. Desde então, o casal só pensou em aproveitar o tempo juntos. Viagens, jantar fora, muitos momentos de lazer, até que o orçamento apertou. Até hoje nós estamos aprendendo. Foi muito difícil, porque a gente não tinha controle. A gente foi uma fase que nos reencontramos e queríamos aproveitar aquele momento. E aproveitávamos viajando, com viagens, com restaurantes, passeios e a dívida aumentando. Aí foi quando a gente parou para sentar e falou assim, não, a gente precisa tomar uma decisão drástica e rever nossas finanças. Foi quando a gente parou para sentar e estamos tentando até hoje, mas não tem sido fácil. A gente planeja, anota tudo, tudo que nós decidimos que iria ser gasto e pagamento, nós decidimos juntos, tudo que vai comprar, gastar, pagar, nós sentamos 30 minutos antes, decidimos. Estamos com uma planilha, onde essa planilha é informada todos os valores, o que entra e o que sai. E assim, temos abdicado de muitas coisas para que no final a gente tenha um resultado. O casal foi obrigado a vender o próprio carro para cobrir o rombo do cheque especial. Às vezes a gente quer comprar uma água, quer tomar uma água fora, a gente lembra que R$2 ali, se for gastar por semana, ali 5 vezes por semana, já é um gasto desnecessário. Não tem sido fácil, mas espero que até o final do ano a gente esteja bastante estruturado para poder usufruir isso e quem sabe aí viajando para outros lugares que a gente não conhece. As dívidas foram pagas, mas os dois precisavam rever os gastos mensais. E para não cometer o mesmo erro de antes, o casal iniciou um curso de educação financeira. Isso é maravilhoso! Então, desde quando eu passei a fazer esta planilha, eu fui grandemente abençoado. O descontrole financeiro entre casais é o principal motivo de divórcio. Segundo uma pesquisa realizada pelo Serviço de Proteção ao Crédito e da Confederação Nacional de Dirigentes e Lojistas, 48% dos consumidores já entraram em conflito com o parceiro devido às finanças. E 9% admitem que essas brigas são constantes. A pesquisa revela ainda que 43% dos entrevistados não falam sobre suas compras extras com o companheiro e 22% não dividem informações sobre a conta bancária ou ganhos mensais. E a principal justificativa para isso é a dificuldade de reconhecer que o outro tem prioridades diferentes. É exatamente isso que explica este economista que dá aulas de educação financeira para casais. Muitas vezes a gente tem necessidades diferentes. É preciso encontrar o ponto comum do casal para que o objetivo seja único da família, com foco. Aí sim, você vai correr atrás do dinheiro para realizar aquele sonho, que é muitas vezes uma casa própria, ou um carro melhor, ou uma viagem dos sonhos, ou uma casa nova, ou uma nova profissão. É preciso primeiro saber o que a gente quer. E depois a gente definir as metas. Dá para conseguir. Esse comportamento é chamado de infidelidade financeira, mas como todo costume, esse também pode ser revertido. Ricardo sempre orienta que os casais conversem entre si, que esclareçam suas necessidades de compras. É preciso ter uma conversa, ter um alinhamento. E muitas vezes, por conta de não acontecer isso, você acaba sendo infiel financeiro. Ou seja, você não abre aquilo que você gasta e isso vai acumulando até gerar uma briga ou até uma separação. Na sala de aula, os alunos aprendem sobre ganhos e gastos. E todos são incentivados a pôr na ponta do lápis tudo que é feito com o orçamento da família. Um exercício que os obriga a perceber onde estão ultrapassando os limites. Uma das dicas principais é tenha um orçamento. Tenha uma conversa sobre dinheiro. Os casais não conversam sobre isso. É preciso conversar, alinhar, ter um orçamento, é fundamental para que você possa colocar ali os seus ganhos, os seus gastos, porque você, no fundo, é uma empresa e você não quer que essa empresa vá à falência.
E diante do rombo no orçamento do governo do estado, Wilson Lima anunciou ontem cortes profundos nos gastos públicos. O governo pretende economizar 50 milhões todos os meses. Mesmo assim, o rombo ainda será de 80 milhões de reais mensais. O Estado já ultrapassou o limite permitido de gastos com a folha de pagamento. De abril do ano passado para cá, a despesa com pessoal cresceu 30%. Com as contas desreguladas, o governo já perdeu a capacidade de investimento. A solução foi decretar o corte de custos considerados menos importantes, como em passagens aéreas e em telefonia móvel. O decreto suspende ainda a assinatura de novos contratos de consultoria, por exemplo, a realização de eventos como homenagens e cerimônias e a concessão de horas extras para servidores públicos. Tudo isso vai ser acompanhado por um comitê de ajuste e sustentabilidade fiscal. O grupo vai ser formado pelo secretário-chefe da Casa Civil, os secretários de Fazenda e de Administração e Gestão e o controlador-geral do Estado. Eles devem analisar, a partir de agora, todos os gastos feitos pelo Executivo. O governo também quer modernizar alguns processos para dar mais transparência e economia nas licitações. Tem custos de transporte, quando os processos físicos impressos, eles são transportados nas diversas secretarias e culminam na Secretaria de Fazenda para o ato de pagamento, né? E isso daí, eletronicamente, isso tramita muito mais rápido e por meio eletrônico, então você reduz bastante os custos. A ideia é economizar no mínimo 50 milhões de reais por mês, mas as contas fixas estão mais altas do que a arrecadação. O déficit é de mais de 130 milhões de reais, ou seja, mesmo que as secretarias consigam atingir a meta de economia, ainda assim não vai ser possível cobrir o que o Estado precisa pagar a fornecedores. Quando eu falo de uma economia de 50 milhões de reais por mês, não significa que eu vou ter esse dinheiro em caixa. O que nós estamos fazendo é diminuindo esse déficit. Se eu tenho 50 milhões de economia, eu vou ter um déficit aí de 80 milhões de reais. Quando eu estou baixo esse decreto de qualidade do gasto, é exatamente para não parar serviços essenciais, é exatamente para não parar os serviços da saúde, que é uma prioridade para mim, serviços de educação e segurança pública. Esses serviços não vão parar e é por isso que nós estamos tomando essas medidas duras. Por isso, uma mensagem governamental deve ser enviada à Assembleia Legislativa pedindo autorização de empréstimo de mais de 400 milhões de reais este ano. O secretário da Fazenda explicou que a nova dívida não deve comprometer a saúde financeira do Estado. O Estado do Amazonas ele é pouco endividado. Tá? E normalmente você pode se endividar até 2 vezes a receita corrente líquida. A receita corrente líquida do estado do Amazonas é em torno de 13,5 bi. Significa o quê? Que a gente tem uma capacidade de endividamento em torno de estoque de 27 bi. Ou seja, a gente está muito aquém do total que é possível. E para diminuir esse rombo, o governo também anunciou que pretende resgatar 7 bilhões de reais dos grandes devedores de impostos. Para isso, a Procuradoria-Geral terá que realizar a cobrança judicial desses contribuintes e instituir um núcleo de inteligência e combate às fraudes fiscais. O nome das empresas ainda vai ser divulgado, mas o governo garante que as 100 primeiras companhias representam quase 74% do total que deverá ser recolhido, com algo em torno de 5 bilhões e 200 milhões de reais. E ontem o governador também se reuniu pela primeira vez com os representantes dos professores. A repórter Tamires Clé está ao vivo e vai trazer os detalhes para a gente. Olá, Tamires, muito bom dia. A gente está ansioso aqui esperando que haja um entendimento entre a categoria e o governo do estado. O que foi discutido nesse encontro, hein? Oi, Adriane, bom dia para você, bom dia a todos que nos acompanham. Pois é, tá todo mundo realmente aguardando alguma resolução, mas até agora não foi decidido efetivamente nada. O que o governador propôs foi, na verdade, a formação de uma comissão que iria analisar, ia fazer uns estudos para saber realmente qual seria o valor ideal para dar o vale alimentação, o vale transporte e o auxílio localidade, que além da melhoria salarial também são
reivindicações da categoria. Os professores dizem que esses três pontos não foram atendidos, né, na última vez que houve negociação com o governo no ano passado, e aí eles querem dessa vez que o governo realmente coloque na mesa alguma proposta em relação a isso. Então essa comissão vai ser formada pela Secretaria de Fazenda, pela Secretaria de Administração e Gestão. Deputados também vão fazer parte dessa comissão e, claro, representantes das duas representações dos professores, porque tem um sindicato, né, dos professores e também a associação que também representa a categoria aqui da capital. Então, essas pessoas todas vão ter que até sexta-feira apresentar um estudo mostrando de quanto deveria ser esse ganho. Auxílio localidade, para quem não sabe o que é um auxílio, é um benefício que os professores ganham quando eles trabalham muito longe de onde moram. E normalmente para professores que moram no interior e precisam dar aula, por exemplo, em comunidades mais afastadas. Tem ainda o Vale Transporte e, claro, o Vale Alimentação. Então são esses 3 pontos que vão ser definidos pela comissão. Em relação à melhoria salarial, né, o governador já tinha proposto cerca de 4,7% de aumento. Isso não é exatamente o que os professores estavam reivindicando, eles queriam 15%, mas o governador disse que o que dava para fazer era realmente esse ajuste, porque só poderia colocar aí o ganho da inflação, não poderia colocar a perda real, né, que os professores tiveram no passado, né, o poder de compra deles que foi perdido, de acordo com eles. Há um estudo do DIEESE provando isso, mas de acordo com o governador, só é possível dar em relação a essas perdas cerca de 0,8%, somando então ao acordo que já havia sido firmado e que o governador também já tinha proposto inicialmente de cerca de 3,9%, somando tudo dá um pouco menos de 5% de reajuste salarial para os professores. O vice-governador também chegou a dizer na reunião que está disposto também a fazer a progressão de carreira dos professores, atingindo mais de 22 mil profissionais, e tudo isso foi colocado na mesa. Mas então a gente aguarda assim, uma resolução. A gente tem inclusive uma fala do governador para que você possa ouvir um pouco do que ele disse a respeito dessa reunião. Vamos ouvir. Vamos montar uma comissão, vamos começar a estudar esses pontos que são viáveis e pontos que imediatamente a gente já pode começar a avançar. Preciso só saber o impacto orçamentário e financeiro disso. O auxílio localidade é algo que a gente pode avançar. A questão da Apvida, do plano de saúde, é algo que a gente pode avançar para já encaminhar para uma solução. Com relação ao percentual, eu estou impedido pela lei de responsabilidade fiscal e eu não tenho o menor problema, está aqui o Alex à disposição para que a gente possa abrir ali do jeito que vocês quiserem, de frente para trás, na diagonal, de lateral, as contas do Estado, né? Abrir quanto é que a gente recebe do Fundeb, quanto é que a gente vai receber esse ano do Fundeb, não tem o menor problema. Escolha um técnico, escolha alguém que é especialista em finanças públicas para ir lá na Cefaz. Não tem o menor problema com relação a isso. E aí a gente começa a construir essas pautas do que é possível atender. A categoria considerou nessa reunião proveitosa e a gente também tem uma fala dos representantes da categoria para que você possa ouvir. Vamos. Esperamos já estar com a comissão fazendo sua análise a partir de amanhã, já estarmos com uma proposta definida na sexta-feira para estarmos aí apresentando a categoria para que ela tenha os seus anseios atendidos. Nós entendemos que esta comissão ela poderá ter um bom êxito para que, então, nós possamos decidir junto à nossa categoria sobre a questão da greve. A greve, ela aconteceu, ela foi inevitável, mas evidentemente que nós, enquanto categoria da educação, entendemos que greve não é bom para ninguém. Nós, mais do que ninguém, queremos retornar às nossas salas de aula, mas queremos retornar com a cabeça erguida, entendendo que o governo fez por onde para respeitar e valorizar o profissional da educação.
Então você ouviu aí os representantes do sindicato dos professores e também da associação dos professores, as duas organizações que representam a categoria, e a gente aguarda realmente para saber qual vai ser o desenrolar dessa história. A greve já dura mais de 20 dias e mais de 80% quase das escolas do estado, né, tanto na capital quanto no interior, estão com as aulas paralisadas. Então a gente aguarda realmente que tenha uma resolução. Vamos aguardar até sexta-feira para ver o resultado desse estudo, para saber realmente se vai ter um acordo com o governo ou não, né, Adriane? Certo, Tamires, muito obrigada pelas informações. Então, na sexta-feira, a gente acompanha essa divulgação desse estudo, né? A apresentação desse estudo feito pelos professores, um novo estudo. Espero que haja um entendimento em relação a isso e que logo, logo as aulas voltem à normalidade e que a categoria seja atendida no máximo possível que o governo possa oferecer. E o secretário de Saúde do Estado, Rodrigo Tobias, anunciou que vai liberar pagamentos pendentes de empresas que prestam serviço terceirizado. Segundo o secretário, os atrasos ocorreram por causa de uma mudança na fonte dos pagamentos. E agora a situação será normalizada. O repasse será feito até o dia 20 deste mês. Segundo a Suzan, desde janeiro já foram pagos cerca de 41 milhões de reais somente para as empresas ligadas ao Sindicato dos Trabalhadores em estabelecimento de serviço de saúde do estado do Amazonas. Desse montante, 12 milhões são de despesas deixadas pelo governo anterior. E ainda nessa edição a gente volta com os casos de polícia. Um vídeo mostra o momento em que um motorista embriagado atropela 5 pessoas numa faixa de pedestre. No próximo bloco tem a interação com a rádio FM O Dia. E um dos assuntos é a condenação dos irmãos Souza por associação ao tráfico de drogas. Os detalhes você acompanha em instantes, não sai daí que eu volto já já.